noite. A gente está hoje com convidados, né? Para além dos alunos da disciplina, nós temos convidados. Então, essa disciplina é da USP e a gente tem como objetivo discutir educação, saúde e assistência social. Nós estamos já caminhando na disciplina, temos uns 50 alunos, né, que são alunos de cursos da USP e também profissionais dos serviços de 4 polos que a gente está desenvolvendo as atividades práticas da disciplina, né? Butantã, Pirituba, Vila Ferreira em São Bernardo do Campo, Promissão em Diadema. Então, a gente tem pessoas desses lugares. E hoje, como o tema de discussão é participação social, na próxima aula também será participação social, nós convidamos, né, fizemos um convite para quem é ou liderança comunitária, ou então é membro de conselho de saúde ou de escola, que tem experiência com conselho ou com liderança comunitária, para participar dessas 2 aulas, no mínimo, a de hoje e a do dia 22. Então, hoje, o que nós vamos... Eu vou pedir para quem não é aluno matriculado na disciplina, muito rapidamente falar o nome, falar de onde que é, para a gente saber quem está aqui, se conhecer um pinguinho, e depois nós vamos ter 3 apresentações. Uma sobre como se dá a participação social na educação, outra na saúde e depois na assistência social. Terminadas essas 3 apresentações, a gente vai abrir para conversa, para pergunta, para o debate. Com isso, a gente deve terminar às 9h da noite, tá? Então, podemos começar com quem está convidado aqui hoje a se apresentar, falar o nome de onde que é? Oi, boa noite. Eu sou Deusolita, sou assistente social da Secretaria Municipal de Diadema e eu tenho participado de todas as aulas, mas eu estou participando como ouvinte, não sou matriculada. Tá bom. Também sou conselheira do Conselho de Educação de Diadema, né? Legal, muito bom. Boa noite, meu nome é Érica Prudente, eu sou psicóloga, sou conselheira do Conselho Municipal do Idoso em Diadema e fui convidada pela Luciane, do CRAS Leste, e a Marta, da Prefeitura de Diadema, né, diretora da Proteção Básica, com quem nós trabalhamos juntos. Eu sou do Instituto Enéas Tonini, que é uma rede conveniada da Prefeitura de Diadema. Muito bom, Érica. Boa noite, meu nome é João Batista, eu sou membro do Conselho Municipal de Assistência Social de Diadema, na categoria usuários. Estou participando a convite da Luciana e da Marta, a Marta que é da SASC de Diadema, e sou também eleito pelo Conselho Popular da Saúde na categoria usuários, sou representante da população em situação de vulnerabilidade de Diadema. Muito bom. Boa noite, eu sou Anderson Lopes Miranda, a convite da Aldaísa, né? Já fui conselheiro nacional de assistência social por 2 gestões, representando o MNPEG. Hoje eu faço parte, né, do Movimento Nacional de Luta em Defesa da População de Rua e do Fórum Nacional também dos Usuários, né? Sou um dos cofundadores do Fórum Nacional dos Usuários do SUAS e faço parte dessa luta em defesa do Sistema Único de Assistência Social. Muito bom, Anderson. Boa noite, eu sou Maria Fernanda, sou terapeuta ocupacional de formação e trabalho num equipamento que chama Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil do Butantã, no qual eu sou conselheira gestora pelo segmento dos trabalhadores e também faço parte do Fórum da Criança e do Adolescente da região do Butantã. E também, atualmente, sou aluna de doutorado da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Tá bom, Maria Fernanda. Acho que tinha Nazaré. Eu sou a Nazaré. Isso, eu sou a Nazaré. Sou assistente social de formação, formada pela Unital, Universidade de Taubaté, um tempinho, pouco tempo atrás.
Fui convidada aqui pela professora Aldaísa. Sou trabalhadora do SUAS, né? Participei no segmento de trabalhador do Conselho Municipal. Fui presidenta do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado de São Paulo, CONDEP. Atualmente estou trabalhando no Centro de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente de Interlagos. Estou no serviço de fortalecimento de vínculos lá na quebrada do Grajaú, como diz o povo. Tá bom. Tem mais alguém? Desculpa, desculpa, eu esqueci, peço perdão para a Karina que me convidou para eu vir hoje para a conversa. Tá bom. Eu aqui não tenho condições de saber se falta mais alguém para se apresentar. Olá, boa noite. Boa noite. Desculpa, cheguei uns minutinhos atrasadas. Marta Cireira, sou assistente social por formação e estou como diretora da Proteção Social Básica na Prefeitura de Diadema. Já estou vendo aqui Luciana e Érica, né? Seu João também. Somos a equipe de Diadema representada aqui nesse dia. Obrigada pelo convite, professores. Acho que deu, né? Todo mundo se apresentar. Depois a gente, mais para frente, quem chegar depois, a gente também pede para se apresentar, tá bom? Então, a gente vai começar falando pela política de educação. Então, a professora Sônia Grupa vai fazer a apresentação, depois a gente passa para a saúde. Bom, mas vamos lá apresentar. Nós temos 20 minutos, são 19h12, então, olha lá, vamos tentar acelerar Lisete e Sônia, que vão apresentar, tá bem? Vou rapidamente dizer para vocês um pouquinho. Então, vamos lá. Mas antes de começar a apresentar, eu queria só lembrar algumas coisas para a gente. O que eu queria lembrar, gente? Que quando a gente fala de representação e de participação, a gente tem que lembrar da nossa história, né? E que isto é uma iniciativa sempre, a participação, que vem da população, não é? E aí eu quero só lembrar a gente, lá para trás, dos conselhos populares, das comissões de fábrica, dos conselhos operários, e que também a gente escreve na tal da Constituição, né? Que todo o poder emana do povo, e que em seu nome será exercido. Então, qual é a representação e qual é a participação da população e do povo? A Lisete também, na sua apresentação, quando discutiu a política da educação, mas nem todo mundo estava aí, lembrou para a gente que os anos 80 foram anos de muita participação e que, para a direita e para a esquerda, houve a organização da sociedade civil, não é? Tanto o MST aparece, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, como também aparece a UDR. Como também aparece, na educação, aparecem as associações de donos de escola, mas também aparecem os sindicatos de docentes, aparece a CUT. Então, aparecem as organizações da sociedade civil que vão ser muito importantes no processo da chamada Constituição Cidadã. E quero também dizer para vocês, se a gente coloca a palavra conselho, no texto da Constituição de 88, a palavra conselho aparece 73 vezes. E, portanto, aparece conselhos não só no Poder Executivo, mas também no Ministério Público, no Poder Judiciário e mesmo junto, no Poder Executivo, junto à Presidência da República. Não é? E em todos esses conselhos há uma representação da sociedade. Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente lembrar. No que diz respeito aos conselhos, o professor... ainda uma coisa. O professor Paulo Freire, querido, logo que começa o governo, ele faz um caderninho bonitinho, que brincando se a gente aceitava um conselho. E, na verdade, o que ele estava querendo discutir, uma coisa que nós vamos deixar para o final, aceita o conselho de escola? Mas já vamos discutir o conselho de escola. Então, na educação, a gente tem conselhos legais. Então, quais são os conselhos que a gente está chamando legais, previstos na Constituição?
o Conselho Nacional de Educação, os Conselhos Estaduais de Educação, os Conselhos Municipais e os Conselhos de Escola. Eu só quero chamar a atenção aí nesses legais que uma das polêmicas que levou aqui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional demorasse um tempo grande para ser aprovada foi a discussão com o PSDB, que não queria que o Conselho Nacional de Educação fosse um órgão de Estado, né? O PSDB não aceitava essa participação maior no governo, não queria um conselho de Estado, queria um conselho que fosse de governo, onde o governo de plantão tivesse maior domínio sobre a composição e a indicação dos conselheiros. E isso acabou prevalecendo. O Conselho Nacional de Educação acaba sendo um conselho de governo e não um conselho de Estado, né? Então, estes são os legais. Os instituídos. Então, os instituídos por força de associações. Por exemplo, o Conselho dos Conselhos Estaduais de Educação. Mas o CONSED, que é o conselho... Então, que pega o quê? Dos Conselhos Estaduais de Educação, que pega os secretários estaduais de educação. É o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, que é o CONSED. Tem uma coisinha aqui, um enganinho. E a Undime, que é um conselho, né, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, que também se fortalece, ela é anterior, mas ela se fortalece na gestão do professor Paulo Freire. A Lisete lembrou o papel do Gadotti aí nessa ação, exatamente na aproximação, no primeiro momento, que a gente queria, em nível de Brasil, de administrações, de prefeituras progressistas que juntassem os secretários municipais de educação. Claro que essa associação de secretários municipais de educação, tanto o CONSED quanto a Undime, elas foram, digamos, aí é invasão mesmo, né? Elas foram invadidas por interesses privados. Eu diria, sobre a Undime, tem um interesse muito grande privado, que não é só do Todos pela Educação, que muita gente já ouviu falar, mas é também do cervejeiro, não é? O dono das cervejas, que gosta muito de participar nas decisões da educação através de uma fundação, que é a Fundação Lehman. Então, eles têm uma interferência muito grande na Undime. No CONSED, eu diria que há uma interferência muito grande de organismos internacionais, inclusive que fazem um processo de cooptação desses conselheiros para participação em organismos internacionais, não é? E também existe a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, que é a UNCB. Então, uma outra forma de instituição de conselhos é por força da participação de profissionais e das comunidades em governos progressistas. Por exemplo, o CRECE, ou os CRECES, que são conselhos de representantes de conselhos de escola. Ou mesmo, o que a gente já vai chamar a atenção mais à frente, que são os conselhos do orçamento participativo. Que a educação, obviamente, ela tem um interesse muito grande na discussão desses conselhos do orçamento participativo. A gente pode depois aprofundar. Em relação ao financiamento da educação, a gente também tem conselhos legais, previstos na Constituição de 88. Por exemplo, há um conselho que tem que acompanhar o dinheiro do Fundeb, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é um fundo organizado em nível estadual, mas que tem recursos do governo federal, dos governos estaduais e municipais. Então, em alguns governos progressistas ligados ao financiamento, está aí os conselhos participativos do orçamento participativo. Para alimentação escolar, também há um conselho, né? Um conselho legal, que é o Conselho de Alimentação Escolar em nível estadual e municipal. E esses conselhos de alimentação escolar, aí está a Cláudia para nos ajudar, olha lá, eles podem ser parte dos conselhos estaduais e municipais da educação, como uma Câmara.
Então, exatamente como a gente avançou na discussão da segurança alimentar, o Conselho, e há recurso público para a segurança alimentar. Então, os conselhos de alimentação escolar, eles vêm nesta direção do controle da qualidade e da segurança alimentar oferecida e praticada pelas escolas. No Plano Nacional de Educação, se previu, outra vez, desde lá atrás, desde o processo da Constituição, a gente queria o quê? Um Plano Nacional de Educação que fosse feito por um coletivo grande, pelo Fórum Nacional de Educação. E esse Plano Nacional de Educação fosse acompanhado pelo Conselho Nacional de Educação. Por isso que o Conselho Nacional de Educação tinha que ser um órgão de Estado. E esse Fórum Nacional de Educação ele viria de baixo para cima, discutindo, né, no regime de colaboração, que é uma marca da educação, o regime de colaboração nos marca, né? A gente teria uma discussão integrada, né, entre os municípios, os estados e o governo federal, a União, neste Fórum Nacional de Educação, para a elaboração do Plano Nacional de Educação. A estrutura do Fórum Nacional de Educação, dos fóruns estaduais e dos fóruns municipais, ela foi pensada para ser uma estrutura profundamente participativa, não é, que garantisse não só o acesso à escola, mas principalmente a qualidade da educação pública. Bom, e aí, isto é importante para a gente pensar essa representação, né? Agora, o atual governo substituiu essa representação, essa participação, de uma maneira horrorível, é mais do que horrorosa, né, o governo Bolsonaro. E, portanto, de novo, não é? A sociedade civil, os populares, criaram conselhos populares. E a ideia do Conselho Popular, que estaria ligado ao Fórum Nacional Popular de Educação, né? Fóruns estaduais populares de educação e fóruns municipais populares de educação. Vocês devem estar ouvindo essa articulação, o chamado dessa articulação dos fóruns municipais populares para exatamente verificar, acompanhar, não é? Denunciar que o Plano Nacional de Educação não está sendo cumprido. Não é? Não está sendo cumprido. Estou terminando. E aí, para terminar, no âmbito da educação, a discussão do papel do conselho de escola. Cada escola tem que ter um conselho de escola. Eu gosto muito, muito, muito de lembrar a nossa história, porque na década de 80, os professores do estado de São Paulo, quando eles escreveram o Estatuto do Magistério, que é o documento que rege a relação, não é, de contrato de trabalho entre os docentes da educação e o Estado, o poder público, lá no Estatuto do Magistério estava escrito a necessidade, a determinação dos conselhos de escola, né? Uma coisa super importante. Por quê? Porque pensar que o estatuto que me rege profissionalmente prevê a participação da comunidade, dos conselhos de escola. E aí, o papel do conselho de escola é exatamente elaborar. Naquela época, o conselho de escola era para também impedir que gestões de escola autoritárias expulsassem estudantes, né? Então, a expulsão de estudantes precisava passar pelo conselho de escola. Então, o papel do conselho de escola é elaborar e acompanhar o projeto político-pedagógico das escolas. Mas ele tem mais um papel importantíssimo. Ele tem que atuar propositivamente no acompanhamento da atuação da APM. O que é a APM? Que é a Associação de Pais e Mestres. A APM é uma instituição de direito privado, presente também em todas as escolas. E são as APMs que recebem o dinheiro direto na escola. Então, a transferência de dinheiro público do FNDE, do governo federal, mas também dos governos municipais, é feita através das APMs. Os conselhos de escola, eles têm que atuar muito próximo das APMs, né? Eles não recebem o dinheiro. Quem recebe o dinheiro é a APM. Então, em muitas escolas, existe uma fusão
ou a APM vira uma Câmara do Conselho de Escola, né? Eu acho que essa discussão da participação, estou já fechando, é uma discussão muito importante na educação. Não existe, e a Constituição prevê, é constitucional, a gestão democrática da educação. Então, não existe democracia sem participação, né? E, obviamente, a gente gostaria que a participação ela se exercesse em um número muito maior de situações, né? A participação direta, por exemplo, que a gente agora pudesse ir para a rua efetivamente ser ouvido das barbaridades que estão acontecendo. Por exemplo, com relação ao Bolsa Família, não é? Nós não temos força para fazer isso. Nós não temos organização social para fazer isso, ainda que a gente vá para a rua protestar. Mas, obviamente, por conta disso, os conselhos, e aí o pessoal todo da assistência social vai falar sobre isso certamente, mas as políticas públicas elas são assessoradas por conselhos que deveriam garantir essa fiscalização. Esse que é o sentido. Quer complementar, Lisete? Acabei. Não, acho que sim. Só falta dizer que, de fato, hoje nós temos essa infeliz realidade que praticamente todos os conselhos eles estão desativados, ou no âmbito da escola mesmo, praticamente vocês vejam que os conselhos definiam, inclusive, o uso do espaço escolar. E, por conta disso, né, muitos pais eram coordenadores dos conselhos de escola. E aí resolviam que as escolas iam abrir no final de semana. Se vocês passarem hoje pelas cidades, seja em Diadema, seja em São Paulo ou São Bernardo, vocês vão ver que a maioria das escolas está fechada no final de semana, o que é um indicador da pouca atuação hoje do Conselho a favor da própria comunidade, onde os meninos aproveitavam o espaço físico para aprender a, sei lá, tinham andar de skate, ter a sua bateria, aprender a fazer jornal, aprendia a rádio comunitária, a instalação de rádio comunitária, e até tinham aulas de computação, coisas que hoje estão praticamente suspensas, né? Então, é um momento delicado, né? Eles continuam existindo, são órgãos que continuam existindo formalmente, mas que estão tendo, infelizmente, pouca atuação. E a interferência, cada dia do governo Bolsonaro, como é do governo Dória, que não tem interesse nenhum na participação popular, né? Isso tem prejudicado bastante a participação popular. Mas há reações e há experiências, logicamente, bem-sucedidas. Que bom. Vivam os então, só para completar isso aí que a Lisete diz, olha, os conselhos são também um termômetro da democracia, tá certo? E aí é isso que nós temos um pouco de pensar, se eles estão funcionando. Então, a democracia está para baixo. É para além da pandemia, gente, é para além da pandemia. É antes da pandemia, durante a pandemia e é depois da pandemia. Quer dizer, como é que a gente manteve ou não manteve as articulações nas escolas, por exemplo, com relação à segurança alimentar, tá certo? E aí a importância dessa disciplina e dessa aula de hoje, por isso a importância dos conselheiros aqui, para a gente pensar como desesperar jamais, né? Não podemos desesperar. E, portanto, o que é que nós podemos fazer urgente para, de novo, pensarmos as políticas integradas e, efetivamente, os conselhos integrados dessas políticas nos locais. Então, o que nós podemos fazer junto? Tá certo? Essa que é a grande questão. Seu Pedro chegou e acho que está por aí também. Olá, Pedrão. É isso. Sônia, faltam 2 minutinhos só. Eu posso fazer só uma pergunta? O conselho de escola tem pais e tem professores também? O conselho de escola tem pais, tem professores e também tem alunos. Tem estudantes. Tem representação de alunos a partir agora da 6ª série. Da 6ª à 9ª série tem e ensino médio tem representação estudantil. Então, gente, a gente não fez a representação. Acho que o conselho tem 2 questões centrais, né?
duas questões centrais. É a sua composição e o conteúdo da sua ação. A sua composição e o conteúdo da sua ação. A discussão que a gente levou anos é um problema. Se os conselhos seriam deliberativos ou não deliberativos, a gente acabou percebendo que era uma falsa questão, entre aspas, porque os conselhos deveriam ser deliberativos na medida da sua força e da sua competência. E se eles efetivamente deliberassem na medida da sua competência plenamente, eles iriam alargar essa competência, os assuntos sobre os quais eles deliberariam. Portanto, quando a Lisete diz, e aí é uma luta nossa, porque como o NAI, né, o nosso núcleo, trabalha com avaliação institucional, a gente quer, obviamente, que essa avaliação, a avaliação da instituição escola, ela tenha que ser feita, não é pela direção da escola, nem tampouco só pelos professores, mas é exatamente pelos professores, pela população, pelos estudantes, pela direção. E aí, quem é que articula essa avaliação? Aquele que seria propositivo também do plano. Então, lembra, a gente disse, Plano Nacional de Educação, Fórum Nacional de Educação, Conselho Nacional de Educação. Então, 3 instâncias articuladas. Para a escola, a mesma coisa. Olha lá. O Conselho de Escola, olha lá. O plano da escola, que é o projeto político-pedagógico, e as assembleias, os fóruns mais amplos que o conselho deveria representar para dentro da escola. Então, em muitas das escolas aqui presentes, isso vem acontecendo. Não é? Parou com a pandemia, mas vem acontecendo. Não é? E isso é muito interessante de ver. Então, o começo do ano com uma assembleia grande de pais, que vão pensar um pouco o plano da escola para aquele ano. Não é? E o conselho de escola como um conselho que acompanha e que vai. Só quero, por fim, dizer, Cleide, só lembrando, que essas escolas que são polos e que estão aqui, na discussão que nós temos no outro projeto, que é exatamente de a gente pensar protocolos junto às escolas, o que as escolas fizeram como força para elas irem para os órgãos superiores? Elas aprovaram a participação da Faculdade de Educação, da Faculdade de Saúde Pública, da Escola de Enfermagem, para dentro da Constituição desses protocolos, para aprovar aonde? No Conselho de Escola, para com esta força subir. Então, o Conselho de Escola, com todos os problemas que a Lisete apontou, ele é também, para os profissionais de educação, um espaço de segurança, um espaço de fortalecimento e de segurança, não é? Porque também os conselhos de escola representam a comunidade e podem defender as direções e os coletivos escolares. Rapidinho, só para fazer um adendo, que isso vai aparecer para vocês nos próximos dias, mas que conversa com os conselhos de educação, são os conselhos de alimentação escolar, que são obrigatórios pela Política Nacional de Alimentação Escolar, que são municipais, e que eles têm essa tarefa, né? Também tem pais, pode ter discentes, mas aí precisa ser maior de idade, então é menos comum, né? Trabalhadores, e eles têm essa tarefa de zelar que a alimentação chegue na escola conforme está previsto, né? E fazer ações em conjunto nesse sentido. Boa noite. Eu sou Cláudia, sou professora da Faculdade de Saúde Pública e vou falar um pouquinho para vocês da questão dos conselhos, né, desse tema da participação social na área da saúde, tá? E, enfim, vamos tentar passar aí, dando uma visão geral do que são esses conselhos, um pouco desse histórico, e depois pontuar algumas questões que já apareceram também na fala da Sônia e da Lisete, né, sobre algumas questões aí que a gente tem que refletir quando pensa em conselhos e participação social. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho, então, do movimento, de como é que surgiram, né, a questão da participação social em saúde, né, tudo.
Então, a gente vai falar que os movimentos de saúde, né, começam a ganhar força, né, no Brasil nas décadas de 1970 e 1980, e vão aparecer como um movimento reivindicativo de ação direta, ou seja, própria manifestação da população reivindicando, né, equipamentos e serviços na área de saúde, né, isso acontece na periferia das grandes cidades, né, a gente tem isso muito claro na cidade de São Paulo, na zona leste da cidade de São Paulo, e que com bastante apoio, ligado às pastorais de saúde da Igreja Católica, e junto com as experiências de medicina comunitária que estavam acontecendo, e a formação de profissionais na área de medicina e da saúde pública em geral. E isso vai dar força aí para o movimento da reforma sanitária brasileira, que depois vai, enfim, se consolidar e criar o Sistema Único de Saúde, que vai aparecer na Constituição de 1988. Pode passar. Quais são essas características, né, desses movimentos sociais na área de saúde? Então, como eu mencionei, né, uma demanda pela extensão dos serviços e organização da prestação de serviços nessas regiões que estavam sendo ocupadas nas grandes cidades pelo crescimento das cidades e que não tinham esses serviços, né? E a questão de uma priorização, né, do serviço público estatal e organização do próprio sistema de saúde, que naquele momento não tinha a organização que hoje a gente tem por meio do Sistema Único de Saúde. Então, e vai se começar a discutir, né, o que é, então, de fato, como é que a gente trata ou aborda a questão da saúde pública, né, quer dizer, vai discutir o que são as coisas que vão desencadear problemas de saúde, e aí vão ter essas discussões a respeito do que é essa relação do homem com a natureza e, portanto, que vão causar problemas de saúde, e como é que o sistema de saúde enfrentaria essas questões, né? Pode passar para o próximo? Então, quais foram os fatores, né, que mais influenciaram na criação, implementação e fortalecimento das instâncias de participação social em saúde no Brasil, que foram decorrentes desse movimento que a gente estava falando aí das décadas de 1970 e 1980, né? A gente tinha, né, a partir da década de 80, mudanças, né, no sistema brasileiro de saúde, que vai, enfim, tem um movimento da reforma sanitária, a organização dos movimentos populares sindical da cidade, seja, né, dos movimentos populares de reivindicativos por serviços, e também dos movimentos sindical, que também passa, né, a reivindicar direitos como trabalhadores, e, portanto, saúde aparecia também como uma reivindicação dos trabalhadores. Tem o relacionamento de profissionais de saúde pública e lideranças populares e sindicais, isso que eu estava falando da consolidação, né, dos sanitaristas, médicos sanitaristas e outros profissionais da área, enfermagem, assistência social e tudo que vão se consolidando e, enfim, ganhando uma força, né, de uma luta pela saúde pública e, portanto, vão se aliando, né, a lideranças populares e sindicais nessa reivindicação. A gente começa a ter, né, em algumas situações, uma postura, né, esses profissionais, né, vão passando a ocupar alguns espaços de autoridades, né, como saúde, portanto, vão respeitando e valorizando esse tipo de ação, e aí a gente vai começar primeiro a aparecer em conselhos, né, nos serviços, e tudo que vão se criando, conselhos, muitas vezes, que ainda não eram, que a gente hoje, né, tem como estabelecido como uma instância que aparece na Constituição, que são os conselhos de saúde, mas na época você já vai criando, vai tendo os embrionários desses conselhos que vão aparecendo nos serviços e equipamentos que vão se criando. Pode sim. E aí, falando rapidamente, que é um grande exemplo, né, e tomar esse como exemplo, né, mas existiram outros também, o movimento de saúde da Zona Leste de São Paulo, né, que era basicamente, né, constituído por mulheres desses bairros, né, que exatamente por estarem ocupando esses espaços e tendo os filhos e precisando de atendimento numa região que não tinha,
e estudantes da área de saúde, né, desses que eu estou chamando de sanitaristas, que vão começar, de alguma forma, enfim, se aliar a essas lideranças populares, informando a eles, né, o que seriam as questões importantes da área de saúde, e isso vai dando força para esse movimento. Você tem também como atores externos a Igreja Católica, como eu falei, né, dos movimentos das pastorais, de certa forma o Estado, porque a gente começa a ter, né, a ocupação de espaços dentro do Estado, enfim, lideranças mais democráticas, né, a gente estava num processo aí na década de 80 de redemocratização, de luta pela redemocratização do país, também movimento feminista e de alguns partidos políticos que também começam a surgir aí, partidos políticos de oposição e que vão, né, na época aí de oposição, quando se começa a ter esse processo de redemocratização do país, né, saindo da ditadura militar. Então, o Movimento de Saúde da Zona Leste tem origem nessa reivindicação de infraestrutura básica para a prestação de serviços de saúde, criar o equipamento, colocar profissionais dessas regiões, né, e vai se expandindo para reivindicar espaços para influenciar, e aí é que é a reivindicação por criação de instâncias de participação social, conselhos, né, e que daí vão se denominar os conselhos, exatamente para discutir alocação de recursos financeiros, modelo de gestão, como é que a gente quer organizar essas políticas públicas de saúde. Próximo. E aí a gente vai ter, né, esse movimento de saúde da Zona Leste, né, que vai ser a expressão de uma participação política no cotidiano, porque essas lideranças que estão no bairro e que são, nesse momento, muitas lideranças mulheres, e que vão falar daquilo que elas vivem no cotidiano, né, quais são as questões que elas têm, o que elas precisam desses serviços, né. E aí a gente vai, da consolidação, né, desse movimento de saúde da Zona Leste, da consolidação dos espaços de participação social em saúde, vai se ter uma coisa muito importante que vai aparecer aí, que são os espaços de formação política, exatamente para essas lideranças poderem participar desses espaços institucionalizados. Isso vai ter uma importância muito grande e vai ter um impacto muito grande na consolidação desses conselhos, né, e que vão se expandir bastante. E aqui, só para a gente ter clareza, né, do que se consolidou como, e se institucionalizou como participação, né, na saúde, né, da participação social e controle social em saúde. Então, na oitava, como decorrência de todo esse processo das décadas de 70 e 80, na oitava Conferência Nacional de Saúde de 86, né, teve uma consolidação da criação do sistema, da proposição do Sistema Único de Saúde, que vai aparecer na Constituição Federal de 1988, né, e vai ter depois a regulamentação por meio das leis 8080 e 8.142, com a proposta do Sistema Único de Saúde, com as diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade, seguindo os princípios de universalidade e equidade nessa atenção à saúde. Esses são os princípios do SUS, né, que aí a gente tem lutado para manter, né, ainda vigente e podendo atender a população como um todo. E aí, nesse item, né, dessas diretrizes da participação da comunidade, são criadas duas instâncias colegiadas, né, que vão garantir a participação, que são as conferências de saúde, que têm que ser periódicas, que vão discutir quais são as diretrizes e as políticas públicas da área de saúde, vão ser definidoras dessas políticas, e os conselhos de saúde, nos níveis nacional, estadual, municipal e também regionais, né, e aí a gente vai falar de conselhos gestores que vão ter, tanto no nível local, como também regionais, né. Uma coisa que eu acho que é importante, vou passar muito rapidamente por isso, é que a gente tem essas instâncias, né, hoje elas ainda existem, estão aí, duramente, né,
sendo atacadas, mas também resistindo bravamente, né? E o que a gente vai perceber é que há necessidade, né, para além de você ter a instância oficial, né, da existência dos conselhos, né, desses espaços de participação, há necessidade, né, de que para essa participação seja efetiva, de que o Estado, né, também seja um interlocutor que respeite, né, esses espaços, e é isso que hoje a gente está enfrentando aí, que Sônia e Lisete já abordaram um pouquinho, né, e por parte da sociedade civil, a necessidade da gente também ter uma consolidação, um fortalecimento das organizações sociais, né, e de um acesso às informações exatamente para garantir uma formação de cidadania, uma formação política que permita, né, a quem vai ocupar esses espaços de conselhos a atuar, né, para que ela seja efetiva e não uma coisa só para cumprir uma coisa que está estabelecida, né, oficialmente, mas sem efetivação para acontecer e participar de fato. Bom, os conselhos de saúde, então, né, que significam, né, uma institucionalização das relações entre Estado e sociedade civil, é uma possibilidade de repolitização da sociedade, um espaço inclusivo, e tem também uma dimensão cultural, né, que é de criar essa cultura da participação. Por que eu estou destacando isso aqui agora, né? Porque hoje a gente tem esses espaços, essas instâncias garantidas constitucionalmente, e exatamente por tudo que a gente está enfrentando hoje do ponto de vista do nível político, a importância da gente tentar garantir esses espaços, seja das áreas que forem, saúde, educação, assistência social, efetivamente como um espaço de repolitização da sociedade, né? Que vai ter que ser nesses espaços mesmos que a gente vai ter que garantir uma formação política para as pessoas poderem participar. O próximo, por favor. O que é que a gente espera desses espaços, né? A possibilidade de gestão de políticas públicas, né? Desde o planejamento à avaliação dessas ações, a importância de garantir esses espaços nos vários níveis, local, municipal, estadual e nacional, é discutir aonde as pessoas estão e quais são as necessidades delas, né? E ter um processo, né, como eu estava falando, cultural, né, um processo de negociação, de estabelecer parcerias, de formação, capacitação e de fortalecimento dessas comunidades. Toda a disciplina, tudo que a gente tem discutido é sempre muito, e o próprio, né, atividade prática que a gente tem feito no nível dos polos, é essa ideia de estar atuando nos territórios, né? Então, atuar no território significa reconhecer que comunidade é essa, quais são as suas necessidades e como é que a gente estabelece e fortalece essas comunidades, né? De preferência, né, e esse é o grande desafio, que seja do ponto de vista do mais setorial possível, né, porque não adianta ações isoladas, né, que possam estar acontecendo. O grande desafio é articular isso. Pode passar para a próxima, Patrícia. Aqui só um destaque aqui de vários trabalhos que foram feitos e ainda são feitos com relação à participação social em saúde, que diz que exatamente a participação da cidadania nos conselhos de saúde fomenta um círculo virtuoso que tende a incutir valores próprios de uma comunidade cívica ao incentivar a acumulação de capital social que concorre, em última instância, para o fortalecimento da democracia, ou seja, o conselho, né, ele ajuda a formar pessoas que vão reivindicar e que vão melhorar a própria política e a democracia. É essa ideia de que é um círculo virtuoso, né, que é preciso fazer essa coisa acontecer e girar, né. Tem mais alguns? Então, no nível local, o que a gente tem mais são os conselhos gestores, né, você tem conselhos gestores e unidades de saúde, né, que são integrados, né, com os órgãos públicos, né, eles estão vinculados ao Poder Executivo, ou seja, eles são instâncias que se espera que existam, né, que tenham toda uma organização própria, uma forma de que aconteça,
e que sejam definidas quem são os participantes no nível local. Eles são previstos na legislação federal, né? E eles permitem exatamente essa coisa de você articular, né, uma esfera social e pública, né, e muitas vezes também a gente tem serviços que não são só estatais, mas que eles também têm que estar articulados nesses conselhos gestores, né, no caso das unidades de saúde. Cláudia, 3 minutos, tá? Tá bom. Pode passar o próximo. Os conselhos gestores, o que a gente espera, né, é que eles criem mecanismos para garantir o cumprimento do seu planejamento, né, quando eles planejam ações no nível local, eles possam criar instrumentos de responsabilização dos conselheiros por suas resoluções, nos vários níveis que existem, eles têm, né, discutam seus limites e possibilidades decisórias, dependendo, claro, onde que eles estão, em que nível que eles têm. E você tem hoje, né, quer dizer, como a própria Sônia destacou aí, você tem uma multiplicidade de conselhos dos municípios que foram criados, né, essa possibilidade surgiu na Constituição Federal de 88. O grande desafio, né, que se tem é como você faz para que esses vários conselhos, nas várias políticas, possam se articular, né, e de fato, enfim, tenham acesso à informação, possam publicizar as ações que desenvolvem, fazer fiscalização e controle, e, enfim, e que o maior desafio que possam ser articulados. E o que a gente tem, eu acho que hoje, como grande desafio, é como é que a gente faz, né, nesse contexto que isso sempre foi um tema, que é a questão da formação dos conselheiros. Para além de formar, para discutir especificamente qual é a ação de cada setor, como é que eles se formam politicamente para poder entender politicamente o que está por trás daquilo e discutir uma política pública mais ampliada, tá? Eu acho que eu vou encerrar aqui e depois a gente pode retomar com outros aspectos. A gente tem aí os slides, com mais 2 ou 3 slides, que depois a gente disponibiliza também no mundo, tá bom? Obrigada. Só um minuto, um segundo. Eu só queria dizer que essa participação que foi pensada a partir dos segmentos populares, ela também sofre constantemente uma invasão dos setores privatistas, que tendem e que tentam entrar para dentro das estruturas dos conselhos. E mesmo com o fechamento, né? Por exemplo, no Conselho Universitário da USP, vamos pensar só. Tem representação da sociedade civil? Tem. Mas por onde que nós estamos, por exemplo, sofrendo agora uma investida brutal, não é? Dentro da USP? Pela cátedra. A cátedra da educação básica. Por quê? Porque o Todos pela Educação, através do Itaú Social, entra para dentro e, surpresa, não é? Professores, chamados de professores renovados, reitores e ex-reitores, acobertam uma ação que não há transparência alguma, na qual não há transparência alguma. Nós não sabemos quanto entra do Itaú Social, nós não sabemos quantas pessoas e os professores que estão lá dentro ganham, não tem um balanço publicado, então é pior do que uma fundação privada numa estrutura pública. Mas isso tudo é sob a alegação da participação da sociedade civil. É mesmo? Qual sociedade? Então, isso também a gente tem que ficar atento. Pronto, acabei. Tá, vamos passar para a assistência social, depois a gente vai abrir o debate, né? Professora Aldaísa. Então, vamos lá. Então, acho que vai abrir, porque eu queria começar exatamente com essa cena, porque a nossa discussão... Não, por favor, anterior, por obséquio. É uma discussão, vamos dizer assim, bastante inflamada, porque talvez até vulcânica com essa figura, porque ela vem das entranhas para a aparência e vice-versa. Então, porque a gente está discutindo democracia, democratização, num momento em que isso está sendo negado. Então, eu queria, cumprimentando todos, dizer que, logo depois da Constituição, ou melhor,
em seguida, ou concomitante, nós tivemos as eleições municipais. E aqui em São Paulo, quando o Partido dos Trabalhadores foi definir quem seriam os candidatos, entre o Plínio de Arruda Sampaio e a Luísa Erundina, havia uma peleia entre os dois se um conselho popular ele seria eleito ou se ele seria, na verdade, designado. Então, acho que é muito interessante, eu trago esse fato histórico, porque isso, de repente, foi, inclusive, um motivo para que fosse definido qual dos dois, né, seria o candidato. Quem propunha o conselho efetivamente interferindo com grau de decisão ou não, se ele era consultivo ou deliberativo. Então, temos aqui uma questão fundamental, e lembrando que, a partir da ditadura, como o Estado, na verdade, não permitia ser permeado, né? Ele era afastado completamente da relação com a população, esta ficou uma questão de enfrentamento fundamental. Era preciso realmente quebrar aquela homogeneidade daquele Estado ditatorial, autoritário. Então, indo para diante aqui, quero, por favor, desculpe aí, quero dizer também, lembrar que a assistência social foi uma última das políticas sociais a ser elevada à condição de política social. Portanto, ao mesmo tempo que ela vai ser uma política, ela tem que se introduzir no Estado, banindo as formas de benemerência e subvenção. Isto é, se tratava de uma ação efetivamente estatal. Mas, ao mesmo tempo, uma ação estatal, e aqui vocês estão vendo, eu pus só o artigo 204 da Constituição, a assistência social só tem 2 artigos na Constituição, 203 e 204. No 204, veja que aqui, logo no item 2 das ações governamentais, vejam que aqui está colocado o quê? Que a ação governamental na área deve contar com a participação da população, e aqui vem isso que eu até coloquei um azulzinho, por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Esse por meio de organização representativa vem sendo até hoje uma boa discussão, porque algumas organizações sociais entendem que um usuário do seu serviço é de uma organização representativa. Então, constituir a organização representativa do próprio usuário vem sendo uma luta até hoje. São pouquíssimas as organizações dos usuários neste confronto na eleição da sua representação. Indo para diante, veja, o que nós temos na assistência social foi uma marca muito interessante na própria LOAS, em 93, e reparem, Constituição 88, 93, passou 5 anos para isso ser regulamentado. E é interessante que coloca a LOAS que a gestão da assistência social, isso foi assim inaugural, tinha que ter conselho, plano e fundo, porque sempre assistência social foi uma coisa emergencial. Faz aquilo que dá, na hora que dá e ponto final. Então, ter um conselho, não ser mais obra de primeira-dama, não ser mais benemerência, não ser mais aquele antigo conselho de subvenções que era o CNSS daí para frente, era a grande mudança. E ter um plano, não é só emergência, e ter um fundo transparente. Então, esse triângulo quase das Bermudas aqui, ele, na verdade, tem uma essencialidade para demarcar o começo de uma política. Indo para diante, e isso se reproduzia em cada ente federativo. E depois, o ente federativo não recebia recursos se não tivesse essa condição.
de conselho, plano e fundo. Isso era uma chamada condição básica, e depois tinha escalas para melhorar. Então, é interessante aqui que, na verdade, a ideia do conselho vamos dizer, representação do governo, mas não só da secretaria, de secretarias que se escolhe, dos trabalhadores e dos cidadãos usuários. Essa nomenclatura cidadão-usuário é bastante importante. Então, ele tem uma conformação tripartite bastante discutível, que eu já vou colocar aqui, porque, por exemplo, as OSCs, Organizações da Sociedade Civil, ou organizações sociais, elas são parte da gestão. Elas não são parte da sociedade civil, que seria essa parte de baixo aqui, porque elas estão, na verdade, produzindo a atenção. Isto é uma profunda discussão, não resolvida. Vamos adiante, por favor. Porque aqui mesmo se diz assim, isso é a regra do CNAS. Então, o modelo de conselho do CNAS, o Conselho Nacional, ele passou a ser utilizado nos conselhos estaduais e municipais. Agora, passado todo esse tempo, existem algumas mudanças, mas é interessante porque, no caso, seriam 9 representantes governamentais, 9 da sociedade civil, né? E os 18 que já são... Onde está aqui o outro pedaço aqui? Cadê o meu 3 aqui? Então, ele vai ter o governo, a sociedade civil, e na sociedade civil ele vai ter essa outra divisão. Então, hoje tem, inclusive, acho que é isso aqui, são 18 ao todo, né? E depois tem essas repartições internas. Nessas repartições, fica alguma coisa muito esquisita, porque fica assim, 3 trabalhadores, 3 cidadãos usuários e 3 organizações sociais. Então, é realmente uma fragmentação que, no caso, ela é manipulada, digamos, pela representação governamental, sem conseguir realmente uma unidade do ponto de vista da sociedade civil. Indo para diante, então, queria lembrar aqui, né, se nós temos cidadãos usuários, beneficiários dos serviços, isto ainda não existe, essa distinção. Se aquele representante é um representante, hipótese, do Bolsa Família, do BPC, ou se ele é um representante de alguma das atenções promovidas pelos serviços. Não temos essa distinção. Não temos também, claramente, uma distinção entre trabalhadores do SUAS. Nós temos diferentes categorias profissionais e diferentes níveis. Nós temos o nível básico, o nível médio e o superior. Como é que nós fazemos no Conselho representar os diferentes níveis? Nós não vamos usar o autoritarismo de entender que no Conselho só pode entrar os trabalhadores de nível universitário. Como é que isto aqui é composto efetivamente para representar a força de trabalho? É outra encrenca. E aqui, por exemplo, por que este Conselho não tem movimentos, representação de movimentos de defesa de direitos humanos, de direitos sociais, mais amplamente? Por que nós não temos, já que a ciência está tão negada, organizações em defesa da qualidade científica? Essa é uma outra questão. Quer dizer, parece que os conselhos representam um pouco mais a gestão, mas decidem sobre a política. E o horizonte da política é mais do que a gestão. Então, nós temos, eu estou dizendo, esses aspectos, que eles são aspectos ainda daquele vulcão, né? Daquela, digamos assim, toda aquela movimentação que acontece no interior do Conselho e nos movimentos de eleição. Indo para diante, então, veja, eu colocava essas questões, a representação de defesa de direitos humanos e direitos sociais, acho que isso é bastante importante. Existe também uma outra complicação, né, quanto representação de segmentos sociais.
é incrível como a política de assistência social ela convoca isto, quer dizer, então, é criança, adolescente, é idoso, é pessoa com deficiência, ela tem essa coisa de fragmentar e não, na verdade, de todos se entenderem como cidadãos usuários demandantes de proteção social. Eu já falei isso sobre a representação também de beneficiários, não só desses usuários, né? E representação, digamos, de gestores de serviços de políticas complementares. Naquela representação governamental dos conselhos, nós não temos necessariamente, como temos tido nesta discussão, a representação de saúde e de educação, por exemplo. Isso seria, na verdade, uma aproximação bastante interessante no interior do Conselho. Indo para diante. Então, eu acho que isto é comum também. Cada um dos conselhos, municipal, estadual e nacional, ele vai juntar, não é, algumas outras formas de nucleação e representação. Por exemplo, do ponto de vista municipal, nós temos comissões regionais e locais. Aqui em São Paulo, nós temos estas comissões que operam por região, não é? E que depois vão ser também alimentadas e alimentadoras, no caso do Conselho Municipal. Existem as comissões gestoras, a CIB, que é a bipartite, e a CIT, que é a comissão tripartite, que juntam, na verdade, digamos, representantes, no caso da bipartite, do município e do Estado, a tripartite dos 3 entes federativos. E nós temos ainda a união, a unidade, não é, destas representações. Os conselhos municipais, nacionalmente, constituem este colegiado nacional de gestores municipais. O Estado constitui o colegiado, estadualmente também constitui o colegiado estadual dos gestores municipais. E, na instância estadual, não coloquei essa setinha aqui, existe o FONSEAS, que é o Fórum de Gestores Estaduais, né? Então, nós temos, veja, não só os conselhos, mas esse elenco todo aqui, né, de pesos da gestão e de gestores nessa discussão toda. Tanto que hoje está muito forte ainda as manifestações do CONGEMAS, que é o Colegiado Nacional de Gestores Municipais, e onde realmente pesa mais, aperta mais o sapato é nos municípios de tudo aquilo que se está vivendo de contração de recurso e de políticas e tudo mais. Indo para diante, então, nós temos os ciclos conferenciais, isso nos é muito importante, porque os ciclos conferenciais são momentos realmente em que se consegue ir formulando, né, um conjunto de questões para interferir na conferência estadual e na conferência nacional. Nós estamos na fase agora das conferências estaduais, não tenho esse dado, muitos municípios realizaram conferências municipais, mas não tenho dado final, percentualmente, de quanto foi por estado. Há uma variação, em tudo isso há uma variação. Há uma variação na composição dos conselhos, há uma variação em função do tipo de governo. Então, eu acho que esse é um momento bastante interessante do ciclo conferencial. Pela primeira legislação, esse ciclo deveria ser bienal, a cada 2 anos. Fernando Henrique, em 1997, mudou para ser quadrienal, mas tem se feito um movimento para manter efetivamente ele bienal, mesmo que digamos, esta conferência intermediária, 4 anos, ela seja uma conferência democrática realizada pela sociedade civil, mas tem se buscado manter essa construção nacional a cada 2 anos. Indo para diante, então, aqui eu fui colocando marcas que a gente considera que elas são referência na participação.
chegamos até a discutir isso, isto é, estar presente. Então, quem é convocado, quem é convidado, quem é parte, estar presente, seja diretamente, seja por representação, mas estar presente é a primeira convocação. Tomar parte não é somente estar presente, como nome, como lugar, como chapéu em cima da cadeira, mas é, na verdade, poder expressar aquilo que pensa. Para isso, é preciso realmente que haja informação, que antes da decisão, que esse processo decisório, ele realmente alimente com informações para que se possa conhecer as diferenças e, finalmente, tomar partido. Não é tomar partido político, é dizer de que lado vai a minha opinião, o que eu reforço, o que é parte dessa representação que aqui está sendo exercida. Então, em todo esse jogo, aqui está presente, tomar parte, tomar partido, nós temos aqui, digamos, uma série de puxadas de tapete, afirmação, aliança deste com aquele, não é, digamos, alguma coisa que sempre corre da mesma maneira, não é? É um processo complexo que precisa se estar atento. Quase que você precisa ter o controle social da participação social, porque não quer dizer que ela em si já seja toda bonitinha, limpinha, participativa necessariamente. Aldaísa, 3 minutos, tá? 3 minutos, vamos lá. Então, aqui, o importante é que nós tenhamos uma gestão social. Não adianta discutir a participação se nós não temos um processo de gestão participativo, não é? Porque não tem como aquele representante da gestão ou aquele debate da gestão se colocar perante a participação se ele está congelado dentro de procedimentos verticais e hierárquicos. Ele não tem espaço para se mexer. Então, é o lugar do controle, dar, vamos dizer assim, vida a um pacto federativo entre os 3 poderes. Então, o que nós estamos fundamentalmente discutindo é quais são os espaços de decisão que cada uma das políticas e que essa política de assistência social tem. E indo aqui para os finalmente, por favor. Então, acho que isso a gente colocou, não é isso? O Pacto Federativo, acho que o próximo, desculpe. Então, nós temos aqui as interfaces da participação, né? Legitimidade e legalidade dos representantes. Ele, de fato, traz aí essa legitimidade na sua escolha, é legal, não é legal, ele está instituído de um poder. Então, o conteúdo do que é incluído na decisão participativa, há uma efetiva abertura para todos, né? Existe um acesso à agenda e às informações, existe a possibilidade de conhecer os diferentes pontos de vista e seus interesses para ser tomada a posição. Quer dizer, qual é o modo de tomada de decisão? Inclui-se as diferenças? Existe voto, por exemplo, de minoria e maioria? A gente sabe esse todo como é que é? Existe um compartilhamento de decisão entre Estado e sociedade? E aí, indo para acabar aqui, por favor. Então, o brasileiro, independente do quanto ele ganha, de qual é a sua história, ele é um cidadão. É muito difícil esse reconhecimento na assistência social. Parece que ele nunca é visível no horizonte, que sempre esse horizonte, quando ele opera na vertical. Reside aí um trato de subalternidade atribuído, né, para o cidadão usuário pela assistência social e pela sociedade como um todo. E aqui, só mostrando a vocês como uma prova, indo adiante, só mais um. Aqui há uma mudança agora, seguramente o Anderson é melhor do que eu para falar disso, está havendo uma mudança no Conselho Nacional de Assistência Social para a escolha dos representantes dos usuários. Então, isto precisamos ver qual é o caminho e o debate. E indo mais um, e agora acabou mesmo.
Isso aqui é só para mostrar para vocês, por exemplo, já resultado de uma conferência municipal de uma cidade do sul do país. Então, digamos que na conferência vão sendo discutidos, né, quais são, por exemplo, prioridades para o município, prioridades para o Estado, prioridades para a União, avanços e dificuldades. Então, por exemplo, prioridades para o município. Revisar o horário das reuniões para um período do dia mais acessível, preferencialmente à noite. E assim vai. Depois esses slides ficam também para vocês, mas para dizer que este processo, né, ele traz debates desde como tornar possível a presença num conselho. Nós não temos na assistência social, alguns exemplos só, conselhos de unidades de serviço. Eu fico por aqui e deixo para o debate. Muito obrigada. Obrigada, Aldaísa, Sônia, Cláudia, Lisete. A gente vai... Agora nós temos um pouquinho mais de meia hora para dar uma continuidade nessa conversa, e lembrando que a gente não para aqui. Dia 22, às 19 horas, a gente retoma esse tema, e aí, com a palavra, na forma inicial, alguns conselheiros que a gente já convidou para falar. Então, queria que levantasse a mão aí, quem quiser fazer alguma observação, algum comentário, e pediria também para ser o mais sucinto possível, para mais pessoas poderem falar. Me dá uns 2 minutos de fala, assim, de quem estiver fazendo uma pergunta ou uma observação, eu vou dar um toque, que é para a gente não se estender muito. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem vai levantar a mão aí, que queira fazer algum comentário? Seu Pedrão, a dificuldade de participar de uma disputa para ser conselheiro, quais são? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu sou o Pedro aqui do Marilene. É o seguinte, não temos muita dificuldade, porque é o seguinte, nós tivemos uma eleição agora, mês passado, nós vamos pegar posse agora dia 11 do Conselho Municipal de Saúde. Foi eleito 80 conselheiros, né? 4 conselheiros por unidade. Nós temos 20 unidades aqui em Diadema, né? No Diadema, e todos eles foram eleitos, entendeu? A eleição é no voto mesmo, tem que levar a pessoa para ir votar na unidade básica, e nós não tivemos muita dificuldade, não. Nós temos que ter quem tem um trabalho muito progressista na cidade, né, com o atendimento do usuário, não é difícil, entendeu? Achei muito bonito o que ela falou aí. Eu gostaria que depois pegasse um repasse do que ela estava apresentando aí para a gente ter uma base mais ou menos. Muito lindo, achei muito bom, e estamos aí na luta para a gente vencer essa batalha na área da saúde e na área da educação. Érica, depois Rosana. Eu queria agradecer, né, a exposição das palestrantes que estiveram aqui, e eu queria trazer um pouco para a discussão a dificuldade da participação popular no sentido da própria educação para participar, né? Eu acho que nós estamos vivendo um período muito difícil no Brasil, como um todo, onde a sociedade civil encontra-se também perdida nessa participação popular, perdida nos seus direitos, perdida no que envolve essa participação que a gente está falando aqui. Especialmente no Conselho do Idoso, eu assumi uma gestão em 2018 e agora volto como conselheira, e o que eu tenho percebido muito no Conselho Municipal é a ideia individual e não a ideia coletiva. É muito difícil hoje a gente trabalhar uma ideia de participação coletiva de segmento, de integração de segmentos, de participação, de elaboração de políticas, de assumir lugares cidadãos mesmo na participação dos conselhos. Então, eu queria essa contribuição também para essa discussão, porque tem sido muito difícil a divisão política, né, principalmente no segmento idoso, tem sido muito difícil a consciência cidadã, né, de que eu sou cidadão de direitos e participo desse processo, e a consciência coletiva social, que é uma coisa que tem se perdido no dia a dia, né? Então, tem sido a nossa dificuldade na promoção dessa participação. Parece que participar é só
é só criticar, é só falar mal, é só trazer e não trazer contribuições significativas de propostas, de elaborações, né? Então eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Bom, Rosana? Boa noite. Eu gostei também, né, da fala da Aldaísa, que precisa mesmo mudar a saúde, que é muito importante, tá precisando mesmo no posto, viu? Porque tá difícil. Tanto faz no atendimento, tanto que não tem nem médico muito da família. Talvez eu fui passar lá no posto, não tinha médico da família, eu passei com outros médicos. Então tá precisando mesmo. E parabéns, seu Pedro. Eu não fui porque eu tive um compromisso para votar para o senhor, mas eu gostei que o senhor ganhou. E gostei muito de participar dessa reunião também. Obrigado mesmo. Estamos aí. Tem o João Batista e a Maria Fernanda, aí depois a gente podia passar para os professores, tá? Seu João Batista? Boa noite. Eu gostei muito da fala explicativa da Ilza, se referindo à participação do usuário na assistência social. Eu, como representante da população em situação de vulnerabilidade de Diadema, membro do Conselho Municipal de Assistência Social, eu convido os usuários, quando tem reunião, eu até convido, né, os usuários para assistirem à reunião, porque ela é aberta não só aos conselheiros, né, é aberta a convidados que queiram assistir para ver o que acontece na reunião, o que é debatido na reunião, o que é colocado na reunião da assistência social. Então, a dificuldade é grande para que o usuário do serviço que não acompanha a reunião entenda o que a gente explica para eles, debate com eles após a reunião o acontecido. E é uma tarefa árdua, uma briga, literalmente, o que acontece com a assistência social. Eu, em 2019, quando houve aquele... Eu seria delegado da conferência estadual, que não houve. O governo Dória fez de tudo e conseguiu cancelar, anular essa conferência. Nós sofremos muito com isso. Eu creio que não só o município de Diadema, que nós não podemos expor o que estava acontecendo na assistência social. Hoje eu estou no Conselho Popular de Saúde e a tarefa vai ser duplamente árdua. Mas eu, como brasileiro, eu não desisto. E eu vou encarar essa turbulência. A turbulência. Essa turbulência, Cleiton. Vou encarar essa turbulência com unhas e dentes. Pela essa população.
Obrigado pelo convite, Luciana. Obrigadão. Obrigado, senhor. Maria Fernanda? Boa noite, gente. É o seguinte, eu tenho duas questões com relação aos conselhos. Eu acho que são espaços importantes de estarem funcionando, né? Mas tem alguns problemas que eu encontro, às vezes, assim. Ainda eu sinto que, assim, no Conselho Gestor de Saúde tem a paridade, né? Então, tem a gestão dos trabalhadores e dos usuários. E eu ainda acho que existe fica meio uma rixa de como se fosse assim, trabalhadores contra gestão, ou gestão contra trabalhadores, usuários contra trabalhadores. Então, quando senta para conversar, ainda tem uma dificuldade grande de pensar aquele grupo como um colegiado, né? E tem as diferenças, tem, os jeitos de se expressar tem, mas ainda tem uma dificuldade de entender que é um colegiado com suas características dos conselheiros, sem dúvida nenhuma, cada um pelo seu segmento, mas ainda se pensa como se fosse uma briga. Então, eu estou no conselho para conseguir coisa para trabalhador, eu estou no conselho para conseguir alguma coisa para usuário. E essa noção de coletivo em favor, se for uma unidade de saúde, ou se for uma região de saúde, uma supervisão técnica de saúde, ainda fica muito complicado. As pessoas têm muita dificuldade em trabalhar nessa questão. E outra preocupação minha são o uso de entidades ditas filantrópicas, ou mesmo de partidos políticos, nos espaços dos conselhos. É muito sério isso, né? Porque eu já vi, mesmo em conferência municipal de direitos da criança e do adolescente, representantes do poder público se aliando com organização, né, social, para conseguir alguma manobra dentro de uma conferência, dizendo que organização social, só por ser organização social, está representando a população. Isso é muito sério, é um perigo, né? É uma perversão do uso do espaço público, do espaço do conselho. E concordo com o senhor João Batista, que às vezes vira uma guerra, assim, uma batalha, né? Que as pessoas, em vez de estarem lá como representantes de um coletivo, para pensar um coletivo e a melhoria do coletivo, vão lá para defender o seu espacinho, o seu quadradinho, e aí eu chamo isso de privatização do espaço público, tá? Porque não apesar de ser uma pessoa, uma organização social, ela vai para defender uma questão privada daquela unidade. Isso é um risco muito grande, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eles vêm com umas conversinhas muito boas de lábia, né? E quem não está muito preparado para ouvir, né, cai na conversa. Eu acho que uma vantagem na prefeitura, que eu acho que deveria ter uma diferença, por exemplo, quando tem os conselheiros são eleitos, né, os conselheiros de saúde, há dentro da prefeitura a possibilidade de um curso de formação de conselheiros gestores. Só que eu acho que para poder, inclusive, conselheiros gestores poderem estar mais aptos a desenvolver a sua função como conselheiro, essa formação devia ser antes de ser conselheiro, porque aí as pessoas podiam, inclusive, fazer a opção de se colocar como candidato de uma forma mais consciente. Não porque o político da região indicou,
não porque não tem usuário e sai catando no meio do corredor para participar, entendeu? Então, eu acho que a formação cidadã, no caso, por exemplo, dos conselheiros, não dá para pensar só depois que virou conselheiro, mas sim ter uma formação anterior para, inclusive, democraticamente, poder se candidatar de uma forma mais consciente. E eu acho que aí a atuação poderia ser muito mais potencializada para favorecer os coletivos. Muito bom. Vamos passar para a Aldaísa? Não, tinha gente inscrita antes. Eu acho que eu não vi. O Manolito levantou a mão 2 vezes já. Não, o Denilson. Eu vou ser extremamente breve. Eu só pedi pela oportunidade, porque eu acho que existem experiências de escola de conselhos e de conselheiros. Aqui em São Paulo, nós chegamos a desenvolver isso, inclusive não era só para os conselheiros de assistência social. Existe, pelo menos a saúde desenvolveu, muitas vezes, a escola de formação, mantendo realmente essa formação contínua. Então, é necessário, como a gente propõe, inclusive, que haja o investimento na formação dos próprios agentes públicos, é preciso ter o investimento também para os conselheiros. Escola de conselheiros é uma experiência extremamente interessante, se deu, se eu não me engano, em Goiás e aqui em São Paulo. Denilson, pode falar, desculpe, é que o seu nome sumiu aqui da lista, tá? Boa noite, eu também vou ser bem breve, né? Primeiramente, parabenizar, recebi o convite de uma amiga que indicou, e eu acho muito importante esses diálogos, essas trocas, né? Porque acabamos aprendendo muito, e eu sou um multiplicador, né? Aí eu gostaria de saber se vai estar disponível, né, essas informações que vocês estão passando. Eu tive uma experiência que eu me candidatei a conselheiro do Céu Jaguaré. Foi uma experiência muito boa, que colocou a foto lá, um monte de gente votou em mim. Eu achei muito legal, sabe? E nós estamos numa luta aqui no social, aqui do Circo Escola, aqui em São Remo, aqui, para voltar a reativar. Está sendo um grande impasse, né, com a SMADS, né, que é a Secretaria de Assistência Social, Prefeitura, enfim. Então, essas informações, essas trocas é importante, e eu gostaria de saber se vai ter outras oportunidades, se eu posso deixar meu e-mail para vocês avisar, e eu vou estar multiplicando aí com as comunidades aí, que foi muito importante essa troca. Tamo junto, gratidão. Denilson, se quiser colocar seu e-mail aqui no chat, a gente te avisa, mas já estou lembrando, nesse mesmo link de hoje, segunda-feira, dia 22, né, porque a próxima é feriado, no dia 22, às 19 horas, a gente tem a continuação desta conversa. Bom? Você já está convidado. Olha lá, a gente tem que pensar essa formação para participação muito dentro das escolas, não é verdade? Onde as crianças estão desde pequenas. Em que medida, né, vocês que são conselheiros, estão também acompanhando os currículos e as práticas das escolas, não é? Onde as crianças, os jovens e os adultos têm que exercer também a participação, não é? E entender o que é a representação, entender o que é a formação do coletivo. Então, por isso que acho que essa discussão, olha, que recorta as 3 áreas, ela é tão importante. E acho que é esse o nosso desafio aqui, de pensarmos as ações lá nos polos. Como é que esse tema da participação vai ser construído? Então, a Aldaísa fala, há formações para participação. Ótimo que haja, muitas. Mas lá nos polos, como vocês pensariam fazer uma formação para participação? Isso que seria uma ideia importante, né? Para começar urgente, e começar com os pequenininhos, começar por dentro das escolas, e começar em parceria com a saúde, com a assistência. Como é que a gente pode organizar isso? Isso é um resultado importante dessa formação. Vocês vieram, cadê o Denilson? Seu Denilson, você veio também para ensinar e para botar a mão na massa, olha lá na comunidade.
E o Circo Escola, toda a força para ele, porque ele é um espaço muito legal para a gente fazer formação de conselheiro. Rosana? Amanhã mesmo vai ter na escola a participação a votação da eleição do Grêmio. E eu faço parte dele aqui no Quitandinho. Aí amanhã vou já ter a primeira participação. Eu estou muito feliz em participar. Bom. Maria Fernanda? Se pode ajudar, na região do Butantã, a gente tem uma prática no Fórum da Criança e do Adolescente do Butantã, que é fazer encontros onde a gente escolhe primeiro conjuntamente as temáticas dos encontros durante o ano. Durante os encontros, cada encontro geralmente tem um tema, alguma questão, mas também quando vem alguma questão emergencial também é trazida e vira pauta de discussão, a gente separa, faz espaços sobre a mesma questão, mas assim, espaços para os adolescentes, para as crianças, para preservar o espaço de fala deles e um espaço para os adultos que comparecem ao fórum para pensar na mesma prática. E depois, junta-se as discussões de ambos os grupos para tirar conjuntamente ou, sei lá, se vai precisar fazer um documento, se a gente vai ter um posicionamento, se vai discutir alguma coisa posteriormente. E isso é resolvido tanto com as crianças, com os adolescentes, como com os adultos. O que eu acho de interessante nisso é que é um fórum de criança e adolescente, que tem adultos que trabalham sobre questões referentes a crianças, adolescentes e jovens, e também tem jovens, crianças, adolescentes e jovens e crianças que vão pensar nas questões que também remetem a elas. Eles também vão ter direito de falar, pensar e, inclusive, propor estratégias de como lidar com aquela questão. Talvez a gente precisasse abrir espaços mais democráticos dentro das escolas, dentro das unidades de saúde, né? Dentro das universidades, dentro dos espaços. Eu acho que tem que possibilitar. No caso de criança e adolescente, eu acho que é mais difícil, porque geralmente criança, adolescente e jovem tem pouco espaço para poder falar e ser realmente escutado. Não é abrir um espaço e falar. Pode falar, mas o que falou não se considera, não é levado em conta, entendeu? Eu acho que poderia a gente pensar em estratégias de coletivos, inclusive no caso, por exemplo, de escola, com aluno, realmente fortalecer os conselhos, de forma que eles possam realmente acontecer e pensar. E nisso, pensar as formações, junto com eles, inclusive. Exatamente, eu acho que eu concordo com a Maria Fernanda, eu acho que a gente precisa pensar nos espaços populares e trazer essa realidade mesmo, discutir as realidades, né, a partir dessa aproximação com a população, porque a dificuldade da própria população a também identificar-se nesse processo das suas demandas do dia a dia, da conta que não tem o dinheiro, do atendimento que foi mal atendido lá na unidade, seja na unidade de saúde, ou no serviço da assistência, ou na busca de um exame que não tem. Então, assim, essa própria demanda individual, ela ser discutida na necessidade coletiva, na proposta da participação, mas também acho que é uma formação cidadã nas escolas que precisa acontecer desde cedo, tanto da questão desse planejamento de vida, né, logo cedo, como dessa consciência cidadã, que a gente vê muito pouco aproveitar esses espaços, né, como a gente
ouviu agora há pouco, né? Eu sou do tempo dos conselhos de escola. Eu sou uma vítima de expulsão de colégio, de conselho de escola, né? Com um diretor extremamente autoritário que me expulsou do colégio porque eu questionava as atitudes dele no colégio. Então, ele reuniu lá uma meia dúzia de pessoas, fez um conselho e propôs a minha expulsão. E aí depois eu tive que entrar na justiça, voltar com medida liminar e tudo, né? Isso no meu ensino médio. Então, assim, a gente percebe que antes, né, a escola falava mais sobre essas coisas. Hoje, muito menos, mas isso é uma questão também de grade, de governamental, das próprias situações que a gente está vivendo hoje. Mas, enfim, quanto mais a gente trazer acesso de espaços, de discussões, de fóruns, de trabalhar com a vida real da população nas discussões mais próximas, eu acredito que a gente consiga avançar nessa questão de participação, né? Quando a gente fala muito participação, falar realmente da realidade, da demanda apresentada pela população, ela ser ouvida e ela ter esse espaço para se identificar com outros também, e a gente criando novamente essa visão, que foi se perdendo com o tempo. Antes, a gente tinha essa luta, essa organização, né, no início hoje em dia, muito perdida, né? A questão social, ela foi não sei se dissipando nas questões mais de buscas individuais, de um sofrimento mais individual, que a gente parou de compartilhar mais uns com os outros. Talvez eu acho que isso seja um caminho, né? O compartilhar mais desse sofrimento social que nós estamos vivendo hoje. José Roberto, e depois a Inaê. Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu não novo de idade, né? Estou novo no conselho agora, que eu entrei agora esse dia. Graças a Deus não fiz aquela política que deveria ter feito, mas consegui ganhar, graças a Deus, aqui pela UBS do Comissão. E é como eu falei, estou aprendendo muita coisa com vocês, estou gostando dessa reunião muito, muito, muito. Estou aprendendo porque eu preciso aprender, né? Porque eu resolvi entrar agora nesse conselho, eu falei assim, eu sempre quis entrar. Aí eu falava assim, não, mas eu não vou entrar que para isso tem que ter tempo para ajudar a população, porque para entrar tem que pôr a mão na massa. Para pôr a mão na massa, tem que ter tempo. Aí eu sempre tive aquela vontade, que eu vejo aquelas filas na UBS, eu vejo aquelas faltas de remédio, vejo essas coisas, eu digo, eu vou entrar. Só que, porém, eu sabendo que é lógico que nós não vai trazer remédio, não vai estar, nós vamos lutar para melhorar, porque se falar que vai trazer saúde, vai trazer médico, vai trazer tudo, já está mentindo, né? Nós vai tentar melhorar, mas consegui ganhar. Então, estou nessa agora para aprender. Vou, como eu falei, sempre quis entrar, não tive oportunidade porque trabalhava muito. Agora aposentei, eu falei, eu não vou ficar aquele velho aposentado em casa sem fazer nada. Vou para a rua. Porque quanto mais for, a gente vai ter saúde. Então, entrei, como eu falei, avisei aqui para umas turmas e foi todo mundo votar, sem levar ninguém, sem carregar ninguém. Graças a Deus, fui bem votado. E estou junto para aprender com vocês e para somar um a mais, né? E vamos ver o que vai acontecer. E estou com muito amor e muita fé em Deus que vai dar tudo certo. E já deu, né? Porque nós estamos numa equipe boa. Então é só trabalhar. É como eu falei, teve gente que fala, mas eu vou arrastar gente, vou arrastar tudo. Eu digo, gente, isso aqui não é uma política, é um conselho para melhorar a saúde, ajudar a população. Então vamos trabalhar nessa. E estou junto aí, né? Sou do Promissão, como o Pedrão aí também se apresentou, faço parte da equipe lá junto lá, e estou junto. Como eu falei para o Pedrão, Pedrão já é experiente, lá já foi várias vezes que ele foi eleito, e vou aprender, vou me amarrar nele também para aprender um pouco, vou me amarrar em todo mundo aí, estou aprendendo e vou aprender. Muito bom, José Roberto, muito bom, bem-vindo aqui hoje, volte dia 22. Inaê.
Obrigado. Estarei presente, com certeza. Ótimo. Recebi o convite de uma amiga nossa aí para participar. Aí participei e acabei gostando. Estou gostando muito do bate-papo. Estou aprendendo muito, muito, muito com vocês. Ótimo. Né? Muito bom escutá-los. Eu sou Inaê, eu sou do Instituto Lides, parceira aqui do NAI, da disciplina, e eu queria chamar a atenção para a questão da comunicação, né? Embora a gente tenha aí, rolou aqui no chat, né, se com as reuniões online a participação aumentou ou não, né? Então, a importância do acesso à internet para acesso a outros direitos hoje, a importância disso e a possibilidade de a gente estar fazendo essa reunião, por exemplo. Mas pensar também a comunicação não só como o instrumento, o meio, mas assim, como que a gente faz isso, né? Fico pensando, será que se a gente tivesse a pauta do Conselho, imagina se a gente tivesse a pauta do Conselho de Saúde passando no horário nobre da televisão. O que vocês acham? Não seria interessante pensar que, ou se fosse na padaria comprar pão, né, que a gente vai ter contato com as pautas que estão sendo discutidas. E a escola, eu concordo aí com a professora Sônia, que a escola é um local onde as crianças, adolescentes, jovens e adultos, inclusive, estão todo dia, e é um espaço para formar, para participação também. Esse é um papel da escola. E acho que a gente pode pensar, assim, em como vocês, conselheiros, estão sendo professores hoje também, de alguma maneira, de trazer a sua experiência para os alunos aqui. Tem aluno aqui de graduação que vai ser, um dia, um profissional da saúde, da educação, um professor, um assistente social, enfim. E a importância dessa relação também intergeracional. A juventude, hoje, a gente tem uma discussão aí sobre a juventude não ser participativa, né? Então, eu acho que a experiência de vocês fala muito e queria atentar para essa questão da comunicação. Obrigada, Inaê. A gente tem ainda a Rossana, o Rafael e a Sônia, e a gente já vai quase que encerrando, porque a nossa intenção é terminar às 9 horas, temos um pouquinho menos de 10 minutos, tá? Rossana? O que a minha colega falou sobre a participação de conselho, eu mesmo fui mãe de conselho com 36 anos, quando eu estudava no Carlos Drummond. E dos meus filhos, todos, eu fiz parte do conselho, e foi muito bom, que tudo que a gente reivindicava, fazia reunião, aí tinha o objetivo de acontecer, que muitas coisas foi feitas nas escolas tempos atrás. Aí agora eu gosto de participar para ver como lucro, como participação, né? Então, nessa que eu tô também. Se precisar de qualquer coisa, nós estamos por aí para ajudar, tá bom? Muito bom. A Marta Cirera? Cirera, que não é o Rafael. Você está com o microfone. Boa noite. Desculpa aí, tá como Rafael, você me chamou. Ainda bem que identificou, né? Bom, eu acho assim, muito interessante esse debate, essa fala inicial, né, das 3 políticas aí, sociais, aí, do ponto de vista da discussão do controle social. São trajetórias e históricos diferentes, né? A professora Sônia trouxe um pouco essa questão da educação, que já está consolidada há muito tempo, mas tem uma coisa bastante formal, né, já instituída. A saúde, que tem toda uma história de pé no chão, a gente vê isso, né, assim, Diadema teve 6.000 votos esse final de semana, né, não é pouco para uma cidade. E aí, às vezes, aquela companheira do Butantan que falou aqui, né, são espaços de disputas, né, a gente não pode esquecer isso, né, então vão aparecer todas as situações, todas as ideias e todas
né, e a proposta de disputar espaços e de disputar decisões. Então, como é que a gente faz isso e como é que a gente consegue garantir a participação de quem de fato a gente entende que tem que lutar para construir aquela política de atendimento, é um pouco esse debate que a gente está fazendo hoje, né? E aí, na política de assistência, super concordo com a professora Aldaísa, muito embora tive muito tempo na habitação, e a discussão da habitação é bem diferente, né? Acho que tem uma coisa mais de base, né? Mas na assistência, o histórico é de longa data, essa coisa do que antes eram entidades sociais que disputavam o orçamento e que agora, né, entre aspas, acabam se intitulando como a representação da sociedade civil, mas que são organizações sociais, né, que não significa que não fazem parte do debate da assistência, fazem também, né, é um pouco a apresentação, mas como é que a gente garante e traz a fala e o debate dos usuários da assistência. Para a assistência, isso continua sendo desafio, a professora falou, isso não é de hoje, esse debate que a gente faz, e eu aposto nessa. Hoje à tarde, até a gente estava falando um pouco dessa questão, e a professora Bogos, que estava falando aí pela saúde, que a Cláudia Bogos, né, que eu acho que é isso mesmo, né, é investir na formação por dentro dos espaços, né, porque as pessoas, por exemplo, né, os usuários também, né, como é que eles ocupam esse espaço de participação? Isso que a Érica falou é verdade, né, não tem que ser uma participação de fachada do usuário, ele de fato tem que estar lá com a informação, com a condição de fazer proposta, enfim, né, eu acho que é um debate importantíssimo, né, e eu acho que é uma possibilidade de mudança de condução, né. Agora, por exemplo, a professora Cláudia, lá em Diadema, o Conselho de Saúde, que temos vários representantes aqui que foram eleitos, super disputado por forças políticas, né, são pessoas de base, mas são forças políticas, né, que encontram nesses espaços, né, e isso é legítimo, né, agora como é que as pessoas estão preparadas para fazer esse enfrentamento da construção da proposta, aquelas que de fato, né, sofrem, né, a necessidade de pensar aquela política de atendimento em especial, né, ou então vão ser pessoas que vão estar ali porque alguém colocou, né, porque alguém indicou, né, e daí não, né, então é um debate bastante interessante, né, e aí a gente vê, né, isso que a Érica colocou aqui, né, alguns conselhos, e tem diferença de participação, né, de um conselho e outro, o conselho que tem mais fundo, o conselho que tem menos fundo, né, a disputa pelos fundos, né, então são coisas que a gente precisa, né, por exemplo, o CMDCA não tem tanta disputa, aliás, CMAS não tem tanta disputa como o CMDCA, não porque a política de assistência não seja mais importante do que a política para criança e adolescente, mas é porque um é fundo a fundo e o outro tem disputa pelas entidades, pelos chamamentos que tem para criança e adolescente. Enfim, né, são coisas que a gente precisa, né, e trazendo para debate e pensando como é que faz no sentido de, né, se consolidarem políticas com mais participação e, de fato, controle social, né. Bom, enfim, seria isso. Então, acho que para a gente encerrar a aula de hoje, vamos passar para a Sônia? Eu já escrevi ideias aí, gente, olha, já saiu ideia lá em Diadema, nas escolas, nas atividades, que a gente tinha que construir, eu não sei se é uma folha avulsa, não sei se é um mural, não sei o que, mas que a gente pudesse socializar o que está sendo feito pelos conselheiros e entre as políticas. Acho que essa é uma primeira ideia. E a segunda ideia, Rafaela, que acho que é Rafaela, né? Cícera. Mas, enfim, olha lá, eu acho muito importante isso que você falou, porque, veja, gente,
os partidos políticos, eles têm que existir? Faz parte da democracia? Os partidos políticos estão se esvaziando também da representação. Isso que você traz, que Diadema teve esse monte, Érica, de gente participando, faz bem para o coração. Não é verdade? Porque nós estamos tendo esvaziamento da participação. E os partidos políticos estão se descolando também da representação. Então, a gente discutir essa coisa da representação, o que ela é, essa relação representante, representado, representação, super importante. Por isso que a gente queria, olha lá, vai ter o próximo encontro na segunda-feira, mas essa disciplina não poderia acabar. A ideia dela é que a gente tenha uma prática nos polos e que a próxima vez que essa disciplina seja feita, apresentada, que a gente espera seja no segundo semestre do ano que vem, ela seja muito mais significativa, contando com a participação de vocês, com o que aconteceu nas regiões. São 4 polos. O polo Diadema é um, o polo Pirituba é outro, o polo São Bernardo é outro, e o polo Butantã é outro. São 4 polos que a gente está trabalhando. E a ideia é fortalecer a participação e as ações. Pronto, Cleide, até a próxima vez, semana que vem. Gente, a gente tenta ser fiel nesse horário, porque à noite todo mundo está um pouco cansado. Acho que foi bem proveitoso, tanto as apresentações como os pontos. Deu para anotar muitos pontos importantes que vocês levantaram nessa discussão. Então, acho que a gente podia ir concluindo e voltar na semana que vem.